Tudo bem, pessoal? Meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos ao meu canal, AP Aleatório. Trouxe esse conteúdo para vocês, espero que gostem, não esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscreverem. Isso é muito importante, para que eu continue trazendo vídeos de ótima qualidade para vocês, ficarei super grato. Obrigado. E aqui acho que você tocou num ponto legal, vou tentar dar uma simplificada nesse argumento para trazer um ponto que a gente levantou aqui antes de começar. Na verdade, você falou que você vai aprender em cima de um monte de dados. Mas o modelo em si, ele não guarda os dados. Perfeito. O modelo guarda a lógica implícita dos dados. Isso bagunçou minha cabeça. Vamos lá. A frase de efeito para ficar no corte é: ChatGPT não tem banco de dados. Eu imaginei que tinha um banco de dados que cada vez ia aumentando esse banco de dados. Exato, mas você Não. já tentou fazer a mesma pergunta 2 vezes para o ChatGPT? Vai dar... Você não só recebe uma resposta que foi escrita de maneira diferente, porque as palavras estão sendo escolhidas, mas o próprio argumento às vezes muda. Então aquela lógica de falar, puxa, será que o ChatGPT acredita em Deus? Será que o ChatGPT vota para o Partido Republicano? Perguntas dessa natureza vão dar respostas diversas, porque na verdade não existe um banco de dados onde você está trazendo aquela resposta, puxando do banco de dados e entregando para o usuário. Na verdade, você só aprendeu o padrão de como se escreve uma resposta para aquela pergunta. Entendi. E aí é legal porque a quantidade de dados em um modelo de linguagem, o quanto de espaço ele ocupa no disco, é menor do que a quantidade de dados que ensinaram ele. Não parece um pouco aquele modelo mental de uma pessoa falando com outra chinês e você acha que a pessoa está falando chinês, mas na verdade ela está só repetindo e medindo essa taxa de acerto e chega um ponto que ela está respondendo em chinês, mas na verdade ela não aprendeu a falar chinês, aquela máquina, ela só está nessa taxa. Aliás, não isso mesmo. Isso que você falou é importante porque esse modelo de Transformers, que a gente fala de GPT e tudo mais, ele nasce numa área específica de IA chamado NLP, Natural Language Processing. Então existe há décadas o desejo de nós programadores de tentar fazer o computador escrever um texto parecido com o humano. Não é de hoje, é décadas, a gente tá falando dos anos 50, a gente já tentou fazer isso 500 vezes. Eu, quando era criança, tentei fazer programinhas bestas, o cara falar a palavra tal, responda a palavra tal, todo mundo já começou a fazer alguma brincadeira, todo videogame tem alguma coisa desse tipo. Porém, fazer um texto, você tá falando de aprender língua, você aprendeu, aprender línguas, qual foi a língua que você aprendeu por último agora, tá aprendendo, não sei. O inglês ainda, né? Inglês, the book is on the table, Exato. né? Então, aí as pessoas não têm dificuldade, porque uma coisa é a gramática formal, que é o que você aprende na escola. A gente já tentou codificar a gramática formal em forma de código, é muito possível fazer isso. É onde você sai com os textos mais robóticos possível. Já percebeu que é aquele texto mais robotizado, é aquele mais gramaticalmente correto. Cara, você é uma IA do mal, Skynet. Eu sei porque você fala inglês formal, corretíssimo, certo? Ninguém fala, estou deveras assustado. Ninguém fala assim no dia Ninguém fala. Agora quando o cara começa a aí já fala, não, pera, da onde você tirou isso? Porque esse tipo de coisa, que nem o que a gente estava explicando, a gente aprende baseado em padrões. Então o nosso cérebro humano, no caso, a gente tem, aí depende muito de quem você pergunta. Neurociência, a gente tem aquele mundo de memes internet, define hoje, por causa daquele livro Rápido e Devagar. Isso, o cérebro rápido e o cérebro devagar. A gente tem resquícios do cérebro mais anterior até chegar no córtex pré-frontal moderno, que tem a cognição, a inteligência mais moderna, mas a gente ainda tem o cérebro, entre aspas, que a gente chama de, não é correto falar isso, mas reptiliano, vamos dizer assim, que é o que age por instinto e tudo mais. Porque, imagina você, pequeno Vilela, perdido na floresta, lá nos primórdios da pré-história, à noite escura, sem estrela no céu, e você vê 2 pontos brilhantes no meio da floresta. O que você faz? Eu me escondo, corro ou fico esperto. Pois é. A última coisa que você vai fazer é analisar. Serão aquilo estrelas? Ou tá muito baixo? Acho que o ângulo, talvez. Será que... Eu acho que a última coisa que você vai fazer é ponderar. Mas porque você aprendeu, seja pelo treinamento que seus pais, etc., tiveram, que se você vê 2 pontos brilhantes no meio, você corre, vaza. Esse é um instinto. Antes do seu cérebro ativar para pensar o que eu faço, ele já fez. Você vaza. É assim que a gente sobrevive. Então, é por isso que a gente tem uns resquícios disso. Quem não fez isso durante a história
foi Foi eliminado e não eliminado. passou os genes para frente. Exatamente. Os genes para frente, né? Hoje em dia a gente precisa fazer menos disso, mas É. a gente ainda tem esses resquícios, que é quando a gente olha para uma nuvem no céu e Não, vê... vai atravessar a rua. O cara que não olha para os dois lados tem mais Não. chance de ser atropelado. Não, mas esse caso, ele vai ser eliminado mesmo. Mas o resquício que eu falo é, você enxerga coisas onde elas não existem. Ah, tá. Por exemplo, forma nas nuvens. Por que eu enxergo forma nas nuvens? É parte desse processo Pareidolia. onde eu aprendi por padrão que aquilo tem um formato familiar. Dependendo da cultura, da idade da pessoa, ela vai ter interpretações diferentes. O cérebro, ele é treinado para aprender Isso. padrões. A vantagem nossa é que o nosso cérebro é muito mais evoluído. Essa é uma coisa que tem que tirar da cabeça. As IAs não estão próximas do cérebro. Cada neurônio que a gente tem é um computador em si. O que a gente chama de neurônio em inteligência artificial é só uma equaçãozinha. É uma equaçãozinha. E não estou falando equação longa, é uma equaçãozinha miserável, de primeiro grau. É nesse nível que eu estou falando. É que a combinação de muitas delas, ativadas por uma função que coloca não linearidade, que eu não vou explicar aqui porque senão fudeu, mas pensa que é o que torna possível você pegar o seu palito de fósforo e entortar ele e conectar as várias entortadas, vamos dizer assim, eu consigo chegar próximo de fazer um desenho. E eu preciso de milhões. Imagina quantos palitinhos você precisa para replicar a Mona Lisa. É, Muitos, correto? mas muito. Mas muito. Para ficar próximo de ficar parecido. Sim. Né? Agora, nós como seres humanos, nós conseguimos replicar uma Mona Lisa. Nós temos essa capacidade. Cada neurônio nosso, os 300 bilhões que a gente tem, ele é quase um computador por si só. A gente está numa... Não é que está próximo, está longe, não. A gente está numa ordem de grandeza, de distância do que seria um computador replicar uma mente humana. Está longe. Porque, que nem eu falei, para fazer ele cuspir um texto parecido com o ser humano, eu precisei treinar o desgraçado com a internet inteira. Imagina se o seu curso de aprender inglês, eu precisasse te falar, você vai ler esses petabytes de dados da internet, talvez você sabe falar inglês no final. Então você consegue aprender muito mais rápido, porque o nosso cérebro é muito melhor de entender padrões, e um computador não é, ele precisa ir na força bruta. Então a diferença que a gente está falando hoje é, para ensinar uma linguagem inglês, russo, alemão para você, beleza, com um pouco de esforço, em um ano você sai bem. Agora, para um chat GPT aprender um russo, eu preciso colocar, não é um Dostoiévski, eu tenho que colocar todos ali, entendeu? Todos, toda a literatura, toda a história, todos os chats, para ele começar a falar um texto que não fala besteira no final. E dado isso, também fica um outro alerta. Não existe conceito de resposta certa ou resposta errada num GPT da vida. Ele não tem esse conceito. Primeiro que ele não pensa. Ele é só um modelo de probabilidade. Ele vai cuspir as respostas mais prováveis dado o material, que nem eu falei, dada a qualidade do material de treinamento. Então a resposta, na sua concepção de você como leitor da resposta, você interpreta... você que interpreta aquilo como certo ou errado, dado o seu conhecimento. O GPT ele só está cuspindo o que foi dado para ele de treinamento. Se o treinamento foi uma droga, a resposta vai ser uma droga. Não é que ele, a pessoa gosta de chamar de alucina, para dar a impressão que existe um momento lúcido. Ele está sendo, não existe. Ele está o tempo todo cuspindo probabilidade. Você que interpreta aquilo como lúcido ou não lúcido. É que nem, eu chamo isso de antropomorfismo mesmo. É que nem quando você tem um gato, um cachorro, e ele faz alguma coisa e fala, ele gosta de mim. Ele tá cagando pra você, mas você acha que ele gosta de você, entendeu? Mas é você que acha, não é o que ele está te dizendo. Eu conheci um cara que criava cobra e ele falou assim, os animais de sangue frio, acho que era pecilotermo, não lembro o termo certo, falou que eles têm zero capacidade de criar laço afetivo. Mas ele chegava todo dia e cumprimentava a cobra dele, né? Então era uma coisa totalmente dele, porque a cobra tava cagando. Mas eu, quando uso o chat GPT, eu sempre falo, boa noite, tudo bem? Claro. Bom dia. Exato. Porque um dia, Porque o dia que eles voltarem, pelo menos você é o último a morrer, cara. Mas como o Kenneth explicou muito bem, o chat GPT não tem banco de dados. Lembra? Ele não vai lembrar de você. É pior que é mesmo. Pô, sacana. E a gente sendo educadinho lá, né, cara? Então agora... Sabe qual que é a parte mais engraçada? Porque as respostas O Pedro que ele Louço gera... fala obrigado pro micro-ondas, sempre que também entrega comida pra ele. Então, o que o Kenny falou tá correto. Toda vez que você fizer uma pergunta, mesma pergunta, ele vai responder meio diferente. Sabe por quê? Porque existe um seed randômico, existe um número aleatório que eu chamo de criatividade. O que todo mundo chama de criatividade, para nós programadores, é um número aleatório. É literalmente isso. Eu aplico um número aleatório no início da resposta.
Então aí ele inicia com uma probabilidade ligeiramente diferente e aí a cadeia inteira vai dando diferente por causa de efeitos caóticos, que é o que aí a gente fala em não linearidade. Existe Se todo você fizer a mesma pergunta, ele vai dar resposta diferente. Eu acho N Se vezes. você fizer a mesma pergunta, igual a gente fez naquele dia, para vários modelos de IA, as respostas todas vão ser diferentes. aqui o Sérgio Tá. pode me ajudar, porque isso tem muito a ver com aquela ideia de meteorologia, de Isso aí. caos, de dada Pequena pequena perturbação, Gera um grande efeito. efeito depois. borboleta. Isso. Então é por isso que parece que gera respostas muito diferentes, mas é só um númerozinho que foi diferente. Mais do que isso, ele não guarda o que você falou. As conversas da maioria das pessoas, a pessoa fica com medo. Se ele vai lembrar de mim. A maioria das conversas das pessoas são inúteis pro chat GPT. São inúteis, são completamente inúteis. Se de fato eu tentasse aplicar todo esse treinamento de conversa que todo mundo tá tendo e adicionasse ao modelo, eu ia prejudicar o modelo. Porque existe aí tem um outro problema. Não dá pra treinar pra sempre. É só quantidade de dados, eu vou dando mais dados, vai ficando melhor. Não vai ficando melhor, ele vai ficando pior. Existe um momento que ele estagna, e a partir desse ponto, quanto mais eu colocar, pior ele vai ficando. Aí é diminishing returns. Como é que fala isso em português? Lei dos retornos decrescentes. Obrigado. Então não adianta eu ficar só dando mais dados. E dados de pessoas normais conversando são ruins. É o que eu falei. A qualidade do dado determina a qualidade das respostas. Se eu ficar dando chat de todo mundo pro chat GPT ou qualquer um deles, ele estaria falando um absurdo de nonsense completamente sem sentido. E aí vou fazer um link com o que você falou mais cedo, de que o cérebro humano tá sempre procurando padrões. A questão é que a gente gosta de se sentir importante, né? Então a gente sempre acha que é a gente que tá sendo vigiado, que o cara lá do FBI, da CIA, tá olhando lá pra casa do Marcão, Não é pra né? você. Exatamente, ele tá olhando pra casa de todo mundo, pô, né? O sistema de recomendação, ele tá fazendo a recomendação em cima de dados. Quando você escuta o áudio lá e aparece o anúncio no seu TikTok, ele sabe que ele precisa mandar um anúncio pro Akita, mas ele não sabe quem é o Akita e o telefone do Akita. Então acho que essa é uma separação importante na hora que isso é implementado, né?